Boa noite, Luiz. Como vai? Tudo bem? O que explica... É uma pergunta aqui um pouco abstrata, mas a gente vai tentar ser bem didático, assim, eu acho, né? Porque tem muitas respostas. Mas o que explica o Botafogo ter tido esse início muito bom no início do Campeonato Brasileiro, com 5 jogos, com 5 vitórias em 5 jogos, chegando a um recorde que só o São Paulo teve no ano de 2011, quando teve o mesmo número de vitórias no início de Campeonato Brasileiro, na época de pontos corridos. No seu entendimento, por que o Botafogo atingiu agora esse nível de futebol? Podemos justificar com várias respostas, mas eu acho que a maior de todas é o trabalho, é a dedicação, a ambição dos jogadores e o rigor que eles colocam em cada momento do jogo. A forma como eles entendem o jogo e aquilo que é a estratégia para o jogo e todas as variantes que têm um sistema e que eles têm de reproduzir em campo, quer no momento ofensivo, quer no defensivo. E talvez também justifique, muitos deles chegaram aqui sem jogar nas suas equipas e viram aqui como uma oportunidade de voltar a ser aquilo que foram e voltar a ter o destaque que eles merecem ter. Porque se olharmos, o Perry não jogava, o Cuesta não jogava, Marçal não jogava, Marlon não jogava, Tchetché não jogava, o Lucas Fernandes não jogava, o Júnior Santos não jogava, o Luís Henrique não jogava, o menino Janderson pertencia à B. Portanto, há aqui um conjunto de jogadores que não jogavam nas suas equipas e que viram aqui como uma oportunidade de voltar a ser onde está. Porque hoje é fácil dizerem que mas o elenco é muito bom. É bom, é verdade, mas não jogavam. Então toda essa alma que eles ganharam e que perceberam que é necessário um conjunto de mecanismos interiores para nos voltar a lançar na vida, e que esse mecanismo fundamental é a ambição, é a coragem e é o trabalho no dia a dia. Nós já tínhamos dado sinais na época passada que éramos uma equipa a ter em conta ao longo dos campeonatos. Só que o ser humano esquece muito rápido as coisas e, através de um estadual, em que nem para a época fizemos, lançaram-nos ao lixo. Mexeram com a dignidade de pessoas que são pessoas, que sentem e que se sentiram muito agredidas em determinados momentos. Tentaram dizer que nós éramos lixo, tentaram dizer que nós éramos o último do último seres humanos, a nível daquilo que era o entendimento do futebol. E este momento diz-nos que o tempo é precioso e é muito mais precioso do que as palavras. E o tempo encarrega-se de pôr algumas pessoas no sítio. Não é preciso nós dizermos nada. Vamos continuar o trabalho, vamos seguir humildes e vamos fazer aquilo que é a obrigação, de um treinador, que é fazer a torcida feliz, fazer os meus jogadores felizes, fazer a administração feliz. É para isso que existem os treinadores. Boa noite, Luiz. Thiago, da TV Band. Parabéns por mais uma vitória. Acho que está se tornando recorrente parabenizá-lo por vitórias. Há pouco mais de um ano, quando você chegou ao Botafogo, você dizia que o seu trabalho aqui seria para recuperar o Botafogo. Era um processo de recuperação do clube que você dizia que era para levar o Botafogo de volta aos tempos áureos do Botafogo. Hoje, da forma como o Botafogo está, invicto, 100% de aproveitamento, líder do Campeonato Brasileiro, há 10 anos não acontecia, o Botafogo está de volta ao lugar que ele deveria estar? Era esse tipo de sucesso que você procurava? Eu prefiro pegar mais abaixo para a mudança do Botafogo. Prefiro ir pegar num evento que foi feito esta semana, com todas as pessoas que trabalham na academia, com todos os departamentos, com a organização que existe, e aí está o futuro do Botafogo, e aí está a grande mudança do Botafogo, na minha opinião, através do professor João Paulo Costa, e com todo o staff que ele tem à volta dele para fazer emergir uma academia que tem qualidade, só que, na minha opinião, precisa de percorrer caminhos que o levem a um patamar de excelência para poder servir um clube que é de excelência, um clube que é tradicional, que é um clube que tem muito prestígio. Porque, como eu já vos disse, a fama destes 5 jogos sem perder, ela esvai-se no tempo. Agora o prestígio
dos clubes caminha ao longo dos tempos e não precisa de vitórias, não precisa nada, precisa só de dignidade de quem o representa. E aquilo que mais preocupou para colocar o Botafogo na posição que está hoje foi a dignidade que nós devíamos ter sempre que nos apresentávamos em palco. E fomos sempre dignos, trabalhámos sempre muito, muito, muito. Mesmo na hora da derrota, não quer dizer que não se trabalhe. A derrota é só uma derrota. Só que a derrota muitas vezes apaga toda a dignidade que nós levamos a campo. E há pessoas que não são honestas intelectualmente e põem em causa o ser humano nesses momentos. E então o Botafogo realmente dá de volta, mas é pelo seu prestígio ao longo dos tempos, fica mais vivo com as vitórias. Só por isso. Não é pelos resultados. Tudo bem, Luiz. Posso fazer duas? A gente já sempre faz duas em uma. A primeira em relação ao time, assim, chegando nesse momento agora e nessa sequência de resultados positivos, o quanto que você já vê e observa, talvez algo que para você já era muito nítido há muito tempo, mas que, né, a gente vai percebendo aos poucos, que esse time parece que de fato não tem um time titular, assim, um time só, sabe? Acho que é um dos times que a gente vê a verdade de ser um elenco. Posso interrompê-la? Claro. É isso mesmo. Não há um time titular. Por muito que queiram dizer quem é o titular da posição 8, da 10, da 6, não há. O Tchê e o Marlon podem desenvolver a 6, o Carlos Eduardo e o Tchê podem desenvolver a 8 ou a 10, o Gabi pode desenvolvê-la com o Raí a posição 8. Não há, para mim não há. Agora acabaram de dizer, o Cuesta não pode o próximo jogo, vai outro. Vamos dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São diferentes, mas não é a mesma coisa porque são jogadores diferentes. Emprestam ao jogo coisas diferentes. Mas para mim, para o treinador, não há. E acredito que isso venha se evidenciando muito nos últimos jogos. A gente vê um jogo contra a LDU, por exemplo, um jogo super importante, e era um meio de campo diferente, mas aí o ataque, que parece que era o titular, não estava no último jogo. Você acha que nesse momento talvez esse talvez seja o trunfo do Botafogo por uma temporada e um campeonato tão pesado como é aqui no Brasil, assim, você poder ter essa variação e você faz isso focando mais na equipe titular? Vou fazer a segunda depois, só para... Não nos vamos enganar. Não ganhamos, mas não nos vamos enganar. Temos alguns problemas e que temos que resolver. E nós sabemos que os temos de resolver. Isto não é tira 11, mete 11, fica igual. Não é isso. Também não estou nós não podemos entrar no exagero. Nós temos que nos manter equilibrados. Há uma outra posição mais deficitária, há uma outra mais confortável, há outra menos confortável, e vamos. Mas uma coisa eu sei, jogue quem jogar, vai dar à equipa tudo que tem dentro de si e vai. Muitas vezes olhamos para o jogo e percebemos, falta ocupar aquele espaço. Quando terminamos o nosso pensamento, o espaço já está ocupado. Porque o jogador já trabalhou já viu que faltava alguém naquele espaço e foi para aquele espaço. Isso só está ao alcance de todos aqueles que se estão a entregar por completo ao jogo. Mas de antes, no início, não faziam isso. Pois, nós andámos com a casa às costas durante 2 meses. Nós não jogámos no nosso estádio durante 2 meses. Nunca ninguém. E eu falava nisso, só que cheirava a desculpa. Está-se a desculpar. Não é desculpar. O terreno de jogo é fundamental para desenvolver bom futebol. Por isso é que uma coisa que as ligas top 5 fazem é obrigam a ter o relevado em determinadas condições, com determinado corte e a relva molhada. Não é por acaso. Mas há pessoas que acham que nós temos jogado da mesma forma quando jogamos num baldio ou quando jogamos num relvado bom. E para eles é exatamente a mesma coisa. Porque o que lhes interessa é o sangue. É aquilo que é de pior no futebol, é o que eles procuram. Um conselho que eu dou a todos. Querem melhorar o futebol brasileiro? Procurem o que há de melhor no futebol brasileiro. Destaquem o que há de melhor. Não andem à procura daquilo que problemas todos nós temos. Já viu que nas redes sociais não aparece o problema de ninguém? Estamos só habituados a ver o bom das pessoas. E queremos explorar nos outros tudo aquilo que é bom. Mas eu sou um ser humano, eu tenho coisas más. Eu erro como os outros, e daí? Erro, e qual é o problema? Não posso errar? Quer dizer, as pessoas no outro trabalho, nos trabalhos que desenvolvem, podem errar 1, 2, 3 vezes, ninguém diz para os afastar. E aqui, erra-se 1, 2, 3 vezes, tem que se afastar logo. Deem um trabalho aos treinadores também, deem um tempo aos treinadores também. Não é no Botafogo, é em todos os clubes, deem um tempo.
Deem um tempo como dão tempo a muitos de vocês, que vão para as profissões e erram uma vez, 2, 3, 4, 5 e os mantêm no cargo e depois são grandes jornalistas, são grandes engenheiros, são grandes médicos. Deem um tempo, por favor, aos trabalhos. Não é o Luís Castro, se o Luís Castro tiver de sair, sai já. Sai hoje e vai embora feliz, porque devolveu, viu pessoas muito felizes e devolveu felicidade às pessoas. Não é para mim que eu quero o tempo. Deem um tempo ao futebol. Desculpe. A minha segunda é justamente sobre o tempo que você teve, na verdade não especificamente sobre o tempo, mas depois do jogo contra o Flamengo eu perguntei para você se você tinha ouvido a torcida gritar o seu nome, você ficou meio surpreso e disse que não tinha ouvido. Hoje eu acredito que você tenha ouvido, né? Você ficou fora, acredito que você tenha ouvido isso, e o que a gente ouve muito do torcedor, e aí coisa de torcedor começando do lado de fora é: a minha desculpa para Luís Castro, eu estou devendo o pedido de desculpas para eles. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sensação depois, né, da pressão. Você sabe que eu sempre disse que respeito muito o torcedor. Eu respeito não só quando grita o meu nome, respeito mesmo quando critica. Eu tenho que respeitar, é a obrigação da minha profissão. Agora, é claro, como a senhora, eu também fico muito mais feliz quando me acariciam do que quando me dão pontapés. Portanto, eu sou essa pessoa, sou como todos, não parece, mas eu sou uma máquina que vou ali para dentro. Tenho que aguentar tudo, mas depois cá fora, quando abre a porta, depois de 30 mil, 40 mil, 50 mil, abre a porta da minha casa e sou eu e a solidão. E tudo ecoa na minha cabeça. Também sou um ser que chega à casa e sente. Às vezes aqui não pode sentir, porque sou obrigado a não sentir. Mas depois quando abre a porta de casa e estou na minha solidão, eu sinto. Portanto, hoje vou dormir feliz. Feliz pelos meus jogadores, feliz pela minha torcida, feliz pela minha administração e feliz pelo meu trabalho. Agora sei que mais à frente vai acontecer o pior, vou perder, os meus jogadores vão ganhar, depois eu vou perder, depois os meus jogadores vão ganhar, depois há aquelas pessoas que só ganham, que quando perdem não são daqui, mas quando ganham são Botafogo, depois já não são de Pastão. É assim, é a minha vida. É boa, eu gosto. Boa noite. Queria te perguntar se são 15 pontos em 5 rodadas. Isso de alguma forma muda o objetivo do Botafogo dentro do campeonato e se gerir essa ansiedade que, como você falou, a derrota é natural no futebol. Gerir essa expectativa é um desafio a mais a partir de agora. Não muda nada no nosso objetivo, porque o nosso objetivo é ganhar o próximo jogo. Portanto, estamos sempre com o nosso objetivo vai sempre ser o mesmo, ganhar o próximo jogo. Este jogo de hoje já não faz parte da história, já não nos interessa para nada. Acabou, fechou. Agora o que nos interessa é o presente, que nos pode levar a um bom futuro. E é isso. Não muda nada. Luís Castro, Flávio Nick, do SBT, parabéns aí pelo sucesso, por mais uma vitória. Eu queria que você falasse do Tiquinho, fez mais 2 gols hoje. Ele mostra uma versatilidade, né, porque é um centroavante que faz o trabalho de pivô, sai da área, cai nas 2 pontas e mostra também uma personalidade, uma liderança. A gente, quando vai entrevistar, conversar com ele parece uma figura meio tímida, mas no campo é bem diferente, né? Queria que você falasse um pouco dessa personalidade dele e de como ele ajuda jogando para um time, né? Um centroavante que serve também os outros jogadores. Eu conheço o Tiquinho de há muitos anos. Conheço o Tiquinho do Vitória de Guimarães, do Futebol Clube do Porto, conheço há mesmo muitos anos. E ele sempre foi a pessoa que demonstra ser aqui, não mudou nada. Um ser humano muito bom, um jogador de grupo, um jogador que percebe que só o trabalho pode levar a conquistas, um exemplo para todos, a nível daquilo que é o trabalho e que são os valores humanos, e que a nível do jogar é um finalizador, para além de ser aquilo que eu mais gosto num ponta, num posição 9, que é pivotear o jogo no último terço do campo e jogar a toda a largura do campo. E para além disso desenvolve as tarefas defensivas com rigor.
Portanto, é um jogador de equipa e é um jogador de grupo, de treino, e é um excelente profissional à semelhança daquilo que são todos os jogadores do Botafogo. Não há ninguém que fique aquém daquilo que é a exigência máxima de um jogador de futebol dentro do Botafogo. Boa noite, Luiz. Parabéns pela vitória. O Botafogo acabou de jogar 5 partidas consecutivas dentro do Rio de Janeiro. E agora vai ter uma sequência de viagens pela frente. Dos próximos 4 jogos, 3 vão ser longe do Rio de Janeiro. Eu queria saber do senhor qual é a importância de ter uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, em questão de não ter viagens, em questão de jogar uma sequência de jogos no Newton Santos, e como vai ser a preparação para essas próximas partidas, tendo em vista que vão ser 3 viagens nos próximos 4 jogos, incluindo uma viagem para fora do país, né, no jogo válido pela Sul-Americana. O trabalho está muito pesado. Nós acumulámos um volume de viagens muito grandes na nossa pré-época, quando a pré-época normalmente é as equipas irem para um local, estarem 2 semanas nesse local de forma tranquila. Nós andámos a viajar para todo lado e em campos em muito mau estado, portanto acumulámos muito cansaço ao longo desses meses. Felizmente tivemos esta série de jogos aqui para nós assentarmos um bocadinho e recuperarmos o nosso fôlego para o que aí vem. Conto muito com os departamentos, todos os departamentos do clube, para ter os jogadores nas melhores condições. Treinar não posso, como vocês compreendem. O nosso treino está muito assente na observação dos adversários, na projeção de vídeo e na estratégia para cada jogo. Ela é feita muito mais em vídeo do que em campo. E eu acho que todo o meu staff, todo o staff que me envolve, vai dar o melhor de si para nós atingirmos os nossos objetivos. Os voos fretados é algo que está instalado no clube e que eu acho como decisivos para termos bons resultados. E o Departamento de Fisiologia e de Saúde tem também emprestado a cada dia de trabalho a máxima competência. Portanto, vamos continuar com as dinâmicas até aqui e vamos olhar cada jogo como uma oportunidade de fazermos bem. Boa noite, Luiz. Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Sei que você não gosta muito de individualizar, né? Mas há de convir que o setor ali, o lado direito do Botafogo, durante um bom tempo, era um problema. A equipe até atuava bem, mas os adversários olhavam aquele setor como uma espécie de fragilidade da equipe. Nas últimas partidas, em especial as partidas que o Botafogo venceu, as últimas 5, esse setor vem atuando em alto nível. E é justamente também com a chegada do Júnior Santos. A impressão que a gente tem que com o Júnior e o de Plácido acaba tendo ali a grande peça desse quebra-cabeça para que aquele setor se torne um setor também forte na sua equipe. Queria que você comentasse um pouco de como é que foi ali o encaixe, a conversa entre esses 2 jogadores, para que o Botafogo, naquele setor que talvez fosse a fragilidade, já não é mais, e a equipe como um todo atua de forma tão coesa e forte para vencer adversários do porte do Corinthians, como foi hoje. Eu quero lembrar que nós abrimos o campeonato com o São Paulo, fomos ao Bahia, fomos ao Flamengo, jogámos com o Mineiro e jogámos hoje com o Corinthians. E quero lembrar que mudaram as equipas ao longo destes jogos e que as equipas desenvolveram sempre bom trabalho. Que não foi só neste jogo, desenvolveram bom trabalho. E mudaram elementos nesse corredor que fala. Passou por lá o Sauer, passou por lá o Segovia, passou por lá o Rafa, passou por lá o Daniel e passou por lá o Di Plácido, e eles estiveram sempre bem. Portanto, eu acho que numa análise mais profunda, todos eles tiveram pequenos erros aqui e ali, como tiveram no lado esquerdo, como tiveram em corredor central, mas a equipa manteve-se sempre equilibrada ao longo do campeonato, produzindo uns dias os melhores jogos, outros dias não tão bons, mas foi sempre uma equipa que esteve em campo. Não há um setor mais frágil e outro mais forte. Eles estiveram sempre muito dedicados e nunca vi fragilidade no lado direito. Boa noite, Luiz Castro. Sou Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes, a comunidade surda, o primeiro repórter esportivo para a comunidade surda e torcedores também do Botafogo. Vou fazer a pergunta de um jeito diferente para você, você responde e eu vou traduzir para eles também.
tá? Bom, boa noite. Estou aqui com o técnico Luiz Castro, técnico do Botafogo, pela vitória de 3-0, Botafogo contra o Corinthians. Queria perguntar, tudo bem? Boa noite, Luiz Castro, tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Luiz Castro, a família Botafogo, nós podemos já chamar família, os jogadores do Botafogo como família. Você, há um mês, enfrentava uma impaciência dos torcedores, né? Todo mundo já impaciente, aquela coisa toda. Como é que você fez de um mês para cá, com 5 vitórias aqui no Campeonato Brasileiro, que não é fácil, todos nós já sabemos que 5 vitórias num campeonato brasileiro como o nosso, não é fácil, é muito difícil. E você, como um grande gestor técnico, nós todos aqui da imprensa, todos nós da imprensa, também te elogiamos muito com relação ao que você fala, todas as coletivas você fala muito bem. Mas nós, do Libras Esportes, queremos saber de você, como é que faz uma família, como todos nós, e você como gestor, como é que faz para sair de um inferno astral de um mês passado para esse mês de glórias, que a torcida gritando o seu nome, Luiz Castro, Luiz Castro, Luiz Estrado. Como é que se faz isso, principalmente na família Botafogo, mas também nas nossas casas, nas empresas e tudo, você como gestor, para a gente explicar um pouco para os surdos aqui. Antes de mais, um abraço muito especial para a comunidade surda. Depois, dizer-vos que a sociedade precisa de abrir as portas a todos, sem exceção, e muitas vezes há portas que estão fechadas devido a nós estarmos aquém daquilo que é as nossas faculdades plenas, e não devemos olhar isso como algo que nos pode penalizar em termos de oportunidade na vida. Respondendo à pergunta, sabe, há 4 dimensões do rendimento que são fundamentais para se jogar. Uma delas é a dimensão de rendimento psicológica. Mesmo quando todos à nossa volta não acreditam, temos, enquanto líderes, de fazer acreditar. Sempre acreditamos no nosso trabalho, sempre sentimos a família unida, nunca abrimos qualquer brecha na nossa família, e isso, como em cada lar, é fundamental para nós seguirmos caminho. O mais difícil foi feito, era reverter, e nós revertemos essa onda que nós em determinado momento dizíamos que não percebíamos porque os resultados estavam a aparecer. Eu lembro-me de uma final em que nós da Taça Rio, não era a final que nós queríamos, mas era a nossa realidade. Quando vamos a jogo com a nossa realidade, não podemos fazer outra coisa. Como é que eu ia jogar outro jogo que não aquele jogo? Era aquele que tínhamos de ganhar, era aquele que tínhamos de jogar. E com surpresa nossa, quando ganhámos, fomos insultados por todo o estádio. Não sabíamos, não percebíamos o que estava a entender, e percebemos ali que ou éramos nós a seguir caminho e bem unidos e bem fechados, porque percebemos que a situação estava insustentável. Havia aqui qualquer coisa que nós não estávamos a perceber e não percebemos, e ainda hoje eu não percebo. Não percebia como é que nós estávamos há 5 jogos sem perder ou 6 jogos sem perder e continuamos a ser insultados. O que é que queriam de nós afinal? Era reverter a situação para resultados positivos, era continuar com maus resultados. E aí foi um momento decisivo. Foi quando nós percebemos que afinal havia qualquer coisa a mais para além daquilo que era o resultado. Pois nós estávamos a entregar resultados positivos e as pessoas continuavam no insulto à equipa, portanto só tínhamos uma forma de fazer, era continuar o nosso caminho com o apoio da nossa administração. A nossa administração deu-nos todo o apoio, o staff estava muito unido, os jogadores muito unidos, a equipa técnica muito unida aos jogadores e a todos os restantes departamentos do clube, e a dimensão mental manteve-se, não foi ao fundo, e ela, na minha opinião, preside a dimensão tática, estratégica, física e técnica. E como preside, ela estando boa como esteve, como se manteve, resgatámos a equipa do momento, voltámos a casa, voltámos a relevados de qualidade
e com relevada escolaridade o jogo fica diferente. Obrigado, eu. Boa noite. Boa noite, Luiz. Durante o jogo, eu percebi que você ficou um pouco incomodado ali no primeiro tempo e um pouco do início do segundo tempo com o lado direito do Botafogo, tanto quando tinha posse, quando não tinha posse. Aí você às vezes brigava ali um pouco ali, chamava um pouco de atenção, né? Brigava não, chamava atenção ali para os jogadores. Queria entender o que você ficou um pouco insatisfeito ali na parte direita, que eu acho que depois se resolveu porque você ficou mais calmo na beira do gramado. Sim. Eu tinha pedido aos jogadores ao intervalo que tínhamos de jogar com mais unidades em cima da linha defensiva do Corinthians. E nós não estávamos e tinha falado ao Júnior para o fazer, para jogar mesmo em cima da linha, para quando a recebesse tivesse também a vantagem espacial, não tivesse que receber e ter uma marcação e cobertura. E nós sabemos que ele é muito forte no ataque ao espaço, portanto se recebesse 3, 4 metros mais à frente, conseguiria isso. E depois também, porque havia vários jogadores, quando a bola era servida do lado direito, do corredor direito do Corinthians, nós tínhamos que fechar dentro ou em cima, não fechar dentro, mas fechar dentro e em cima da nossa linha, porque eles estavam a meter mais unidades em cima da nossa linha defensiva. E isso não estava a acontecer. Portanto, no momento ofensivo não estávamos a fazer o que tínhamos a fazer, no momento defensivo não estávamos a fazer o que tínhamos a fazer. Começámos a fazer e pronto, fazendo as coisas depois ficaram mais controladas e partimos para uma grande segunda parte, mas não tivemos tão bem aqueles minutos iniciais da segunda parte como vocês sentiram, como eu senti. Nada. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite. Prazer em revê-lo. David Sharp, da Antenas na Jogada. Eu vi uma coletiva sua no Espaço Lonier há pouco tempo, você rindo pra caramba. Isso, para mim, marcou o momento do Botafogo, que é uma fase sua que você está rindo, assim, tá uma fase maravilhosa, né? Tá tudo dando certo. Eu queria te perguntar sobre isso, sobre essa questão da fase. Você falou tudo é energia. Então, o quanto isso, porque a gente sabe que tem trabalhos bons que nada dá certo e também tem horas que tudo dá certo, né? Os astros se alinham. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa questão da energia e um contraponto em relação a isso, a questão da torcida, né? Porque hoje foram 22 mil pessoas, o Newton Santos esteve um pouco mais cheio, mas ainda assim está muito longe de lotar, de esgotar os ingressos como esgotou no ano passado. Então, eu queria que o senhor comentasse também sobre essa parte da torcida que vem fazendo um espetáculo bonito, mas não vem enchendo o estádio também. Por que o senhor acha que isso está acontecendo? Alguma vez deixei de rir, Júlio, no Lanier? Fui diferente nas derrotas das vitórias? Está aí a resposta. Nunca fui diferente. Eu não deixo de rir para a minha filha se ela tiver mal de teste na escola, não deixo de rir para ela. Ela dá o melhor dela, só que às vezes não tira o melhor resultado. Há aqui na sala pessoas com filhos e nem sempre o filho chega à casa com o melhor resultado, mas entregou-se por completo ao estudo e dedicou-se ao máximo na escola. O pai não pode deixar de rir para o filho. Por isso é que eu nunca deixei de rir para os meus jogadores. Entreguei-me sempre aos meus jogadores. Sempre os defendi aqui e sempre ri com eles. Agora, não me ri à vossa frente, e umas vezes ri à vossa frente, mas não tem nada a ver com resultados. A minha vida não é só resultados, porque por muito que sejam resultados só para vocês, para mim a vida não é só resultados. Para mim a vida é trabalho com dignidade. E é o trabalho com dignidade que se deve sobrepor sempre aos resultados. Entendem? Por muito que vocês queiram colar o resultado à vida das pessoas e só quem tem dinheiro é que tem direito a viver? Só quem tem resultados económicos é que tem direito a viver? Os outros não têm direito a viver? Eu que nasci sem capacidade financeira não tenho direito a viver? Tenho que viver sempre lá encostado a um canto? Não, amigos. Para mim não é só o resultado que conta. Para mim é o trabalho com dignidade e honestidade intelectual que conta. Ok? Sobre a torcida. Para mim, no meu país, a liberdade deu-se no 25 de abril de 1974. No Brasil, há muitos anos que o Brasil é livre. Vem ao estádio quem quer, vem a torcida que quer, e quem não quer, não vem. Não tem nada a comentar. Todos aqueles que vieram, obrigado pelo apoio. Todos aqueles que não vieram porque não podem, porque economicamente não podem, porque a hora é uma hora chata para virem, amanhã é dia de trabalho. Quem sou eu para comentar a vida das pessoas? Aquilo que eu não domino, eu não comento. Eu só comento o que eu domino. Não domino.
aquilo que é a vida de cada um, é a liberdade de cada um. Boa noite, Luiz. Alain Viana, Visão Botafoguense, Fala Glorioso. Bom, futebol é momento e o momento do Botafogo tem sido mágico. Depois de um momento, a gente já falaram sobre isso, o senhor falou até sobre a questão de terem chamado o time de lixo recentemente, e o Botafogo vem mostrando que não é. Né? Eu queria... Nunca foi lixo. Nunca foi. Exato. Nunca foi lixo o Botafogo, nem nunca será. Exato. Respeito. Lógico. E eu queria que o senhor comentasse exatamente sobre isso e falasse que recado que o Botafogo hoje, com esse momento mágico que vem vivendo, com toda a sua tradição, mostra hoje dentro do cenário do futebol brasileiro. O recado, não há recado nenhum. Aquilo que eu posso dizer é o Botafogo é uma instituição de prestígio. A fama vai-se em um dia, 2 dias, 3 dias, mas o prestígio continua. E nós vamos continuar a defender o prestígio do Botafogo. Ok? Uma boa noite para todos.